Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem e estudando. Esse vídeo é para explicar as atividades do caderno do aluno que estão inseridas no nosso roteiro de estudos, atividade 4. O tema do nosso roteiro de estudos é a primeira situação de aprendizagem do caderno do aluno do segundo bimestre, que vai tratar sobre o romantismo. Vamos fazer a introdução do romantismo e também, nesse roteiro de estudos, falar um pouquinho das 3 gerações românticas que compõem essa escola literária. Antes de falar um pouco das atividades que estão no caderno do aluno para vocês realizarem, eu queria lembrá-los que é importante vocês seguirem o passo a passo que está no roteiro, não pular nada, acessar os links que eu deixo no roteiro, que seja de videoaula do Centro de Mídias, que seja um podcast ou um vídeo de outro site, porque assim vocês conseguirão com mais facilidade, sem pular etapas, conseguirão com mais facilidade realizar as atividades propostas. E é claro, né, estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas importante primeiro é fazer o passo a passo, tá? Sem pular nada do que está descrito no roteiro e também não deixar de assistir, porque uma coisa complementa a outra, certo? Então vamos lá. Nós no primeiro bimestre já começamos a falar do romantismo. O romantismo vai aparecer bastante porque ele é uma escola literária longa. O período dele de acontecimentos, né, de apresentações artísticas, de obras e autores, foi um período longo. Então, ele tem 3 gerações. Tanto quando se fala de romance, de livro narrativo, quanto se fala de poema, tá? Então a gente diz que cada geração, né, tem a sua marca, né, a sua produção final, a sua produção escrita. Na prosa, que são os romances narrativos, e na poesia, tá? A primeira geração do romantismo, ela foi uma geração chamada de nacionalista. Por que chamada de nacionalista? Porque o contexto que se estava vivendo na época da primeira geração é um contexto que tratava da escravidão dos índios, dos maus tratos com eles e da valorização mais das coisas que vinham de fora da Europa, né? Porque Portugal é o descobridor e conquistador do Brasil, então estilos, moda, costumes vindos da Europa e impostos, né, no Brasil. E aí busca, né, dar voz a essa sociedade que quer viver as coisas do nacionalismo, né, nossas culturas, costumes, comidas, enfim, tudo que seja brasileiro e também valorizar esse índio que é, né, na verdade, o dono disso aqui tudo, né? Porque são os primeiros habitantes. Na segunda geração, ela vai ser representada por uma estrutura ultra-romântica, tá? Que é o que a gente fala de maneira mais elementar, o morrer de amor. Vai tratar realmente o amor, o sentimento, não é só universal, mas o amor voltado para os relacionamentos de maneira exagerada, extremista, e também do amor platônico, né? Aquele que não chega a se concretizar, né? Ele é uma ideia, ele é um ideal, mas não chega a ser consumado, concretizado, tá? Então, os autores dessa geração são autores ultrarromânticos que falam do amor exagerado, mas assim, desse amor platônico não correspondido, do pessimismo desse amor não correspondido, do medo de amar e não ser correspondido, da saudade, da ausência da pessoa amada. Então, sempre olhando para esse amor relacionamento, mas de um lado negativado, né? De um lado não voltado pro que é feliz e concretizado, tá?
Já na terceira geração, nós vamos ter a geração que se chama condoreira, tá? Se trata do condor, que é uma poesia do autor dessa terceira geração, que representa essa terceira geração, que é Castro Alves. E agora nós vamos falar de outra mazela, né, de outra problemática que está no nosso contexto histórico, que é a escravidão dos negros trazidos da África. Então é uma poesia, né, é uma geração voltada mais para essa preocupação social, né, de manifestar essa revolta contra a escravidão, né, contra a desumanidade, né, desumanidade contra os negros, o preconceito. Então tudo isso vai ser temas para a terceira geração. Daí vocês assistirão a aula do Centro de Mídias, que vai tratar dessa questão. Vai ser bem pontual na segunda geração, porque vai tratar da idealização da mulher. Então, a mulher, né, no relacionamento ultrarromântico, ela tá só no ideário, no mental, no pensamento, não é essa consolidação do sentimento. E aí nós vamos trabalhar os dois textos que estão no caderno do aluno a partir da página 111, tá bom? O texto 1, ele é um excerto. O que é um excerto? O excerto é um fragmento, tá? É um pedaço do texto do nosso romance Senhora, escrito por o autor da segunda geração do romantismo, José de Alencar, tá? Para vocês saberem mais e entrar mais na leitura, vocês vão perceber que no roteiro de estudos eu coloquei um resumo da obra, tá? E o texto 2 também com um resumo na obra. No roteiro de estudos, vamos tratar do outro livro romântico, de outro romance, chamado Iracema, do mesmo autor, que é o José de Alencar. E aí, a leitura desses dois fragmentos e também do resumo, para que vocês se insiram, se contextualizem dentro dessa narrativa romântica, nós vamos fazer o entrelaçamento dos textos, que é a atividade proposta na caderno do aluno do segundo bimestre, página 112. O que vocês vão entender por esse entrelaçamento do texto, tá? Nós vamos trabalhar uma atividade de intertextualidade. Então, inter, tá? Que tá relacionado. Então, a gente vai relacionar, entrelaçar esses dois textos. O fragmento de Senhora com fragmentos de Iracema. O objetivo, quando a gente faz esse estudo, essa análise por meio da intertextualidade, por meio desse entrelaçar de textos, é fazer com que a gente busque pontos comuns ou não, né? Mas que podem levar ao mesmo objetivo durante a análise desse texto. Então, vocês vão ver, né, vocês verão que tanto no texto 1, né, a protagonista Senhora, que é a Aurélia Camargo, quanto no texto 2, a Iracema, que também é protagonista desse romance, vocês verão que elas têm posturas diferentes, tá? Dentro desse romance da escola romântica. Elas têm posturas diferentes, elas têm perfis diferentes, e aí o romance, né, o enredo é todo voltado para essa postura, tá? Então, quem é a mulher que está sendo retratada no romance Senhora e quem é a mulher que está sendo retratada no romance Iracema? Vocês irão perceber que existe uma diferença de perfil e característica que vai casar, que vai se relacionar com o que vocês assistirão na aula do Centro de Mídias sobre a idealização da mulher, certo? São 5 questões. É importante para que vocês respondam as questões que vocês trabalhem com o quê? Trabalhem com a leitura tanto do resumo da obra quanto do fragmento que está no texto e também assistam a aula no Centro de Mídias. É muito importante
Quero só salientar que para responder a questão 5, vocês precisam ter conhecimento sobre figuras de linguagem, que nós já tratamos um pouquinho nas nossas aulas presenciais, tá? Então, figuras de linguagem são maneiras de se tratar a linguagem, usando o modelo, né? A proposta dessa linguagem, da linguagem conotativa, né? E não denotativa. Então, nós temos a metáfora, a comparação, o eufemismo, o pleonasmo, e aí tudo isso vocês podem ter contato pesquisando na internet super fácil no Google, tá? Vocês vão ter acesso quais são as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem ajudam na hora da escrita para dar um estilo no texto, né? De trazer um estilo, uma coisa na moda, bonita, né? E isso é importante para atrair o leitor. Então, a figura de linguagem, nesse campo da literatura, ela vai aparecer em constância, porque faz parte de representar o estilo do texto. Muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até o próximo vídeo.